Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Luísa. Oi, meu nome é Olivia. E eu sou a Maria Júlia. Eu sou a Giovana. E eu sou Lívia. Bom, hoje é dia 30 de setembro de 2024. O tema do podcast de hoje é a Ilustre Casa de Ramírez e a nobreza da época. Para mais detalhes ou dúvidas sobre o podcast, entre em contato conosco em nossas redes sociais e e-mails. Não deixem de seguir o CTI em nossas redes. Então vamos lá, gente. Vamos mergulhar no universo da alta sociedade portuguesa através do romance A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o livro em si. Eça de Queiroz é um autor português, considerado um dos principais autores da língua portuguesa. A Ilustre Casa de Ramírez é uma de suas principais obras e foi publicada postumamente em 1900. A gente sabe que ele revisou até o 10º capítulo, mas a partir daí ele não chegou a rever o texto, e como o manuscrito original se perdeu, não se sabe se aquele era o final desejado por ele, mas a obra continua sendo atemporal. O livro, que possui vários núcleos narrativos, é dividido em 12 capítulos. 11 deles passam em 4 meses e narram o processo de escrita de Gonçalo Ramírez e início da sua carreira política. O último capítulo é marcado pelos 4 anos de governo de Ramírez e sua ida para a África. Enquanto o romance histórico da família escrito por Gonçalo é feito em um tom romântico e realista, a narrativa da sua própria vida é feita utilizando a estética realista. Porém, também é possível observar em algumas marcas do texto características do naturalismo, movimento muitas vezes confundido com o realismo. Exato, o autor se preocupava muito em tornar a leitura muito imersiva e dinâmica, e para isso utilizava de uma escrita muito descritiva e sinestésica, explorando os 5 sentidos em suas narrações para o leitor se transportar para o ambiente em que determinada cena se passa. Somado a essas descrições, o uso do discurso indireto livre, que foi praticamente pioneiro na literatura portuguesa, permitiu uma maior liberdade para o autor e auxiliava nessa imersão na história, utilizando de ironias e figuras de linguagem para evidenciar a hipocrisia e a superficialidade da aristocracia e nobreza portuguesa. Só para contextualizar vocês, a aristocracia, durante o início do século XX, vivia um período de transição, com mudanças políticas e sociais profundas. A nobreza, que outrora detinha grande poder e influência, começa a enfrentar desafios e a questionar seu papel na nova sociedade emergente. E essa conseguiu transparecer isso através da figura do Gonçalo, o último herdeiro dos Ramírez, e de seu romance A Torre de Dom Ramírez, que demonstra aos poucos o declínio da família, que representava a classe alta de Portugal. Gostaríamos de destacar a importância do espaço, em especial da torre para a narrativa, que possui valor tanto histórico no romance, mas também como refúgio de Gonçalo, que se trancava horas e horas na tentativa de terminar sua publicação. Bom, agora que vocês possuem um contexto da época e da obra, vamos chamar a Olivia, a Luísa e a Maria Júlia para falar um pouco dos personagens e do desenrolar da narração. Eça de Queiroz, em Ilustre Casa de Ramírez, oferece um retrato íntimo e crítico da aristocracia através da vida da família Ramírez e, narrada na visão de Gonçalo, o último membro da família, o protagonista também, de uma forma saudosista, tenta retomar os grandes feitos da família enquanto escreve um romance intitulado A Torre de Ramírez, viajando ao passado enquanto contempla a verdadeira face da sua vida. Não, isso é bem legal, porque, conferindo os fatos históricos da família, enquanto ele busca as informações pro livro, ele vai percebendo que não fez nada, né, em relação aos outros. E que realmente eles criaram a fama e a riqueza da família sem muito o auxílio dele, né, que ele é um covarde entre os corajosos, né, dos descendentes dele. Essa crítica é feita até em seu nome, que significa aquele que possui coragem. É tipo uma ironia, né? Bom, o Ramírez, ele não era uma pessoa muito querida por todo mundo. Só que ele tinha um desejo muito grande de entrar na carreira política. Tanto porque ele queria uma conquista, né, dele, mas porque ele também ficava, né, quando ele escrevia o livro, que ele, não era muita coisa comparado com o resto da família, que, ele só tinha um nome. E então ele utiliza o livro para aumentar, né, seus eleitores, e através disso nesse processo dele tentar conquistar as pessoas, ele revela muitas coisas da sociedade mesmo, como a hipocrisia, a falsidade e a preocupação com as aparências. É muito louco isso, porque eu acho que ele não é um negócio de, eu quero honrar minha própria família, eu quero ser tão bom quanto eles. Ele quer, é mais egoísmo próprio dele. Ele não quer ser o menor, ele não quer ser o pior. Sim. Ele não quer, valorizar a família dele, ele só quer não ser o pior. Eu acho isso muito, muito louco, sabe? Bom, dá pra perceber isso na própria modalidade de Ramírez, que ele é considerado uma pessoa muito amargurada e ele não é muito sociável. Em diversos casos, as pessoas ficam desconfortáveis com algumas coisas que ele fala,
Ele é meio ácido com alguns comentários. Então, ele, tipo, eu lembro que ele falava muito do André Cavaleiro, né? Aquele que ele tinha inveja do André Cavaleiro, pra ser sincera. Ele criticava abertamente o cara, ele fez publicação anônima criticando, também mostra um pouco da covardia, né? Ele queria falar... Só que, tipo, ele bota anônimo, só que como se ninguém soubesse, né? Que ele odiava o cara. Anônimo, mas todo grosso. dava pra saber que era ele. Ele podia colocar lá a cara a tapa pra mostrar, ó, eu não gosto de você, é por isso, por isso, por isso. Mas ele vai lá e coloca anônimo. Porque ele é um covarde. Mas ele também critica as irmãs Lousadas, né? Que falavam, elas eram fofoqueiras. Eram fofoqueiras da cidade. Mas ele criticava, né? Não torna ele santo. E também arranjava briga com um monte de amigo. Eu lembro que ele brigou com o Tito, João Gouveia, e até criava uma mentira pra, tipo, não ficar errado, sabe? Sempre tava errado, mas ele queria sair por cima. E ele mesmo se metia nas coisas e queria... Só que ao mesmo tempo que ele revelava essas faces dele, tipo, de egoísmo, dele querer se provar melhor que os outros, ele mostrava, assim, também uma pessoa genuinamente muito boa. Porque ele não fazia as coisas, tipo, tentando pra provar pros outros que, eu sou uma pessoa boa, ele não falava isso pra mostrar. Ele fazia isso quando ele tava sozinho. Tipo, ele teve uma parente dele que tava doente, daí ele mandou um dinheirinho pra ela, né, porque ele era o ricão ainda. E ele já carregou um mendigo no próprio cavalo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma parte que é muito interessante dá pra perceber muito isso, que ele manda prender um cara porque ele ficou com birra do cara, tipo, o cara... Da fazenda. Da fazenda, ele ficou irritado, ele mandou prender o cara, só que ao mesmo tempo a mulher dele e o filho ficaram sozinhos, ele foi lá consolar. E daí depois ele se solta e se paga como herói. Só que na verdade ele causou toda aquela situação. Só que ao mesmo tempo ele realmente teve uma bondade, ele teve uma empatia pela aquela família. Por né? ele... Depois que ele percebeu que ele fez uma coisa que não ajudou tanto, assim. Isso é muito interessante, porque por ele fazer as boas ações no escondido, é muito contraditório, porque ele que quer se pagar como bom, ele sempre quer ter o ego amaciado, mas quando ele vai fazer uma coisa realmente boa, tipo, inconscientemente ele faz escondido. Porque se fosse uma coisa planejada, ele teria feito mostrando pra todo mundo. Então ele é uma pessoa... Não dá pra negar que ele é uma pessoa boa no fundo, sabe? Eu acho isso muito interessante. Bom, só que também essa é uma estratégia do Eça de Queiroz na escrita mesmo. Tanto que não é só no Gonçalo que tem essa contradição no personagem, mas também no André Cavaleiro. E é uma forma que ele deixa bem o oposto, né? Enquanto o Gonçalo era uma pessoa que ninguém gostava porque ele era meio grossão, ele era meio introvertido, só que ele tinha atitudes muito boas. Só que enquanto isso, o André Cavaleiro ele não era um cara muito legal, tinha a história dele que era amante, ele não era uma pessoa muito de um caráter muito... Bom, né? Bom, não era muito... Ele teve até usado de exemplo. Ele não era muito exemplo. Só que ao mesmo tempo ele era muito simpático. Então ele conquistava as pessoas gostavam do André Cavaleiro, enquanto elas tinham um pouco de ressalva em falar com o Gonçalo. Isso deixava o Gonçalo muito inveja, tipo, é um dos frutos do porquê ele tem tanta raiva, assim, do Cavaleiro. Ainda mais que essa relação de amante foi com a irmã, justo com a irmã do Gonçalo. Então, com certeza... bastante. Exato. Colocou tenho certeza que essa de Queiroz, né, com a sua escrita sensacional, ele fez propositalmente pra, tipo, antagonizar ainda mais os dois, porque o Gonçalo começou a ter um ódio pessoal, né, não é só... Faz sentido o motivo daquilo. Exatamente, a Gracinha, que no caso, né, quem não souber... Era a irmã do Ramírez, que foi o alvo do André. E eles tiveram um relacionamento. Ficou super mal falado e foi super complicado. E no final Ainda ele mais fugiu e fingiu que nada tinha acontecido. Ainda mais que a Gracinha era, tipo, casada com o Barrolo, que é um amigo muito próximo do Gonçalo. Então deixava ainda mais a situação... O Barrolo, tadinho. Inimigos, né? Então... o Barrolo ainda era uma pessoa que representava muito essa... Ele era uma pessoa muito neutra, ele era muito mediador de todas as situações. Toda vez que tinha briga, ele ficava meio, gente, o que tá acontecendo? Do dia que eu não tava vendo. E é muito louco também, porque o Eça de Queiroz, ele tanto, tipo, expõe essa situação de antagonismo para o leitor, mostrando as atitudes do André Cavaleiro, as características dele, tanto para a sociedade do próprio livro, no sentido de, tipo, eu imagino que essa relação que ele teve com a irmã do Gonçalo, que fez o Gonçalo não gostar dele, foi, tipo, para expor o antagonismo entre eles para a sociedade. De, tipo, olha, a galera vem, nossa, o cara que eu gosto tanto, ele não gosta desse cara, então eu não vou gostar do Gonçalo. Então isso auxiliou ainda mais a galera fica com esse pé atrás. Por isso que o Gonçalo vai lá e se aproxima do André Cavaleiro depois, né? Então, tem isso, né? Ele se aproximou do André Cavaleiro só porque ele tem vantagens políticas, né? E ele decide, sem motivo, entre muitas aspas, fazer as pazes pra conseguir natural, o que que ele natural. quer. Pra conseguir o que ele quer, pra ele ter uma vantagem e realmente poder ter algum cargo político. Nossa, falando desse negócio de política, é uma coisa muito interessante que dá pra fazer, uma ponte entre o Eça de Queiroz e o Machado de Assis.
Porque Ah, o Brás Cubas. em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o protagonista também ele é da nobreza, ele também é um cara muito rico, e ele também tenta entrar em carreira política. E os dois têm uma coisa, além de ser rico e nobre em comum, eles também, tipo, percebem que nenhum dos dois realmente, tipo, tinha interesse em entrar na política pra fazer uma mudança social ou pra realmente representar um povo. Eles estavam indo muito por mais interesse, tipo, próprio. E o Brás Cubas, ele estava cansado, ele estava entediado, e ele queria fama. Então ele falou, vamos lançar na política. Enquanto o Ramírez, ele só queria vingar o nome da família e alcançar popularidade, né? Então os dois... Amaciar ainda mais o próprio ego, como sempre. Aí os dois usavam da política só como fruto do egoísmo deles. Nossa. E também relacionado, né, nisso do Ramírez, dele querer se aproveitar, sempre tirar vantagem, o comportamento dele também muito, muito clássico é falando mentira pra se beneficiar. Muitas vezes ele aumentava a história, ele distorcia totalmente, né, pra chegar onde ele queria. Pra ele parecer mais heróico, pra ele ser o cara. E também essa atitude é uma forma que o Eça de Queiroz deve ter, tipo, utilizado pra mostrar que o Gonçalo preocupava só apenas com a imagem que ele tinha que passar, né, com o ethos dele, de tipo, olha, até usei termos. E com essa imagem que ele passava pros outros, tentando criar uma pessoa corajosa, que não permitia desaforo. Na verdade, ele era bem covarde. Exatamente, e com certeza era uma estratégia, né, política, pra ele se aproximar do povo. Funcionou, né? Essa estratégia dele de ficar mentindo, de se dar o simpático. E funciona até hoje, né? Os conselhos do André Cavaleiro funcionou, né? Ele foi eleito, só que de novo, gente, mostrou de novo que ele só tava lá por interesse mesmo próprio de enriquecer, que assim que ele foi eleito, ele vazou de Portugal, foi pra África e deixou lá a cidade. Isso é muito atemporal, agora que eu percebi, de, tipo, muito hoje em dia, ainda mais época de campanha que a gente tá, eles inventam Então, cada coisa. tudo que puder. Como a Manju disse, ele foi pra África, isso acontece no último capítulo, fala dos 4 anos que ele passou na África e também fala sobre alguns outros personagens, dá alguns detalhes sobre o que aconteceu com eles. É a única, acho que, se eu não me engano, a única parte do livro, uma das únicas partes do livro em que o narrador meio que se distancia do Ramírez, né? Porque é inteiro focado nele, e aí agora a gente tem um pouco da visão dos outros personagens, dos amigos dele, No entanto, né? que o último diálogo não é sobre... Não é com o Ramírez, mas é sobre o Ramírez. É sobre o Ramírez, mas não é ele. Exatamente. Eles dão esse pulo, né, entre um capítulo, um ano e outro, é bem discrepante diferente. esse final. E ainda relacionado é sobre focar mais nos amigos do Gonçalo, mas ainda mantendo o Gonçalo como protagonista, mesmo fora da cena, que mais curioso é como o capítulo vai se encerrar, né? Revelando que o Ramírez foi criado para ser uma alusão de Portugal, do próprio... Desde o começo, o Eça de Queiroz fez toda uma construção pra levar a gente a esse momento de revelação do objetivo dele, né? E a gente, imagina, pra época você ler um livro que julga diretamente o seu próprio país. Isso é impossível. Então ele vai lá e coloca todas as características da nação num personagem pra gente criticar esse personagem inconscientemente. E no final, soltar essa bomba. É muito louco. Até que... E o meio que os amigos vão percebendo, né? Porque eles estão conversando. É o João Gouveia, né, que fala. Ele fala, tem um trecho aqui que é: pois eu tenho estudado muito nosso amigo Gonçalo Mendes. E sabe, senhor Padre Sueiro, quem ele me lembra? Daí a gente decidiu ler esse trechinho pra vocês do livro, porque ele é bem marcante. A gente percebe realmente como essa fez essa comparação. Daí depois que o Padre Sueiro indaga, né, de quem que ele estava comparando, o João Gouveia fala: talvez se riam, mas eu sustento a semelhança. Aquele todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade que notou o senhor Padre Sueiro, os fogachos e entusiasmos que acabam logo em fumo e juntamente muita persistência, muito aferro quando se fila a sua ideia. A generosidade, o desleixo, a constante atrapalhada dos negócios e sentimentos de muita honra, uns escrúpulos quase pueris, não é verdade? A imaginação que o leva sempre a enxergar até a mentira e ao mesmo tempo um espírito prático, sempre atento à realidade útil. A viveza, a facilidade em compreender e em apanhar, a esperança constante em algum milagre, no velho milagre do Ourique, que sanará todas as dificuldades. A vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir, e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço a um mendigo. Um fundo de melancolia, apesar de tão paurador, tão sociável. A desconfiança terrível de si mesmo, que o acobarda, o encolhe, até que um dia se decide e aparece um herói que tudo arrasa. Até aquela antiguidade de raça, que pegada a sua velha torre, há 1000 anos. Até agora aquele arranque para a África, assim todo completo, como bem, como mal. Sabem vocês quem me lembra? E assim ele responde: Portugal. Essa parte eu arrepia. Então foi... Quando eu li, foi coisa de louco. Além dele ser comparado com Portugal, a gente pode comparar também a família dele com Portugal, porque dá pra ver que depois
da morte de Dom Sebastião, Portugal começou a declinar muito, assim como a família dele começou a ter uma decadência muito grande, dá pra perceber isso. E conforme ele vai... No primeiro capítulo mesmo, ele vai contando a história da família, dá pra perceber que a família vai decaindo aos poucos. E... Até chegar no momento que ele tava, né? Que é o pior. Por isso que ele tava querendo tanto Fundo do recuperar, poço. assim, E é As muito... glórias. a glória da família. E a gente lembra que a gente até estudou, né? Que o Portugal explorava muito a África. Sim. Nossa, que louco, né? Pra ser escritor, ele tinha que saber um monte de coisa, velho. E ainda, nesse trecho, a gente consegue ele citando várias características marcantes, né? Que foram citadas anteriormente, como boa ação, mentira, vaidade, a visão da África como fonte de riqueza. Sim. Enfatizando também como Portugal enxergava a África, né? E tudo isso faz parte de um retrato criado por essa propositalmente, né? Planejou Gonçalo como um reflexo da nobreza e da história de Portugal. Realmente ele é um escritor genial, assim, atemporal. Não só um dos escritores mais importantes de Portugal, mas assim, de tudo. De todo, do movimento assim, realista, dessa realismo. a criticidade, Ele é a gênio, objetividade de Essa na escrita dele durante esse livro. E é muito doido que ele escreve um conto realista com dentro dele um romance, que é A Torre, que o Ramírez... Que o Gonçalo tava escrevendo. Ele é genial, ele é genial. Muito genial. Bom, infelizmente, já vai chegando por aqui. E esse foi o podcast do CTI sobre a Ilustre Casa de Ramírez e a nobreza da época. Esperamos que você tenha gostado muito da análise e da discussão entre a gente. Também agradecemos a todos pela companhia e pelo interesse no nosso assunto. Não esqueçam de vir visitar a gente na Semana do Colégio, a Semana Viva CTI, que vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de outubro. E a gente vai ter uma sala lá com o nosso projeto que chama Ilustre Casa de Memórias, que vai contar com uma gamificação que a gente transformou o jogo em jogo da memória mesmo. Daí vocês podem vir participar bastante da sala. E Tá bem nosso legal. jogo. Muito obrigada!